Olá pessoal, chegando para mais uma live do Honório e eu tô animadíssimo com essa live, vai ser muito boa, louco, já tem uma galera maravilhosa chegando. Enquanto vão chegando, eu já vou começando a fazer alguns comentários. Bom, hoje a gente está começando a série do Ministério Pastoral. Daqui a pouco eu vou chamar nosso presidente, Guto Emery, vai ser um tempo maravilhoso de Deus. E hoje vai ter um sorteio de um livro. Quero já agradecer a Rema Brasil Publicações por ter entrado nessa parceria com a gente. Hoje a gente vai sortear esse livro aqui, ó. Como manter a cabeça no lugar neste mundo louco. Gente, esse livro é fantástico, vai mudar a sua vida e vai te abençoar muito. E como a gente está numa live a respeito do Ministério Pastoral, nesses dias eu quero dar algumas dicas diferentes de livros que eu dou normalmente nas minhas lives. Os meus livros são muito, as minhas indicações são muito sobre interpretação, sobre o entendimento do Evangelho, mas hoje tem um livro que me ajudou muito no período que eu mesmo pastoreei. Eu não sei se você sabe, mas eu pastoreei por 8 anos na igreja Verbo da Vida de Campo Grande, lá no Rio de Janeiro, uma igreja maravilhosa que hoje é pastoreada pelo pastor Cláudio Alexandre. Se tiver alguém aqui de Campo Grande, manda um abraço grande para o pastor Calxande. Bom, mas um livro que me abençoou muito foi esse livro aqui, que você que percebe que tem uma chamada pastoral, você que quer abençoar seu pastor, quer ajudar, você que é pastor, você não pode deixar de ter esse livro aqui, ó. O Pastor Pentecostal. Eu estou tentando fugir da luz aqui. O Pastor Pentecostal. Ó, um livro usado pra caramba. Ele é bem recheado, mas é um livro maravilhoso. Ele é da CPAD. O Pastor Pentecostal é um livro fantástico e maravilhoso. Pessoal, eu quero que você vá mandando aviãozinho aí. Eu já vou chamar o Guto para participar com a gente. E eu tenho certeza, irmãos, que vai ser um tempo maravilhoso que vai abençoar demais a sua vida. Deixa eu ver se ele já está na área aqui para poder chamar. Ele está aqui. Opa. Olha ele chegando aí. Aí, rapaz. E aí, homem de Deus? Tudo Seja bom, muito bem-vindo. Tudo Glória a bom, Deus. Lutão? Graças a Deus. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem, né? A gente até que está se vendo bastante no trabalho, mas essa quarentena não está fácil, né? A Virgínia está sentindo falta das minhas viagens. Ela disse que eu estou em casa tempo demais. Não sei se o Sueli está falando a mesma coisa com você. Você, você deu uma sumida. Voltou. Oi. Acho que Oi. a minha internet não... Júnior, a Você tá... internet tá boa aí? Tá. A sua tá dando uma picotada, mas agora melhorou. Foi, né? Pronto, então acho que vai Agora melhorar. tá melhor. Isso, agora tá bom. Eu não vi a tua pergunta, ó. Não, mas é porque eu disse que Virgínia está perguntando se eu não tenho viagem, né? Porque eu estou em casa demais agora. Aí eu queria saber se o Sueli está falando a mesma coisa. Rapaz, graças a Deus que agora a gente tem trabalho de sobra aqui, porque a Pois cachorra é, aqui né? deu cria 9 filhotes, né? E o Renato me falou isso, cara. Você passou a noite gerando cachorros. Como é que foi isso, Gutão? Gerando não, trazendo à luz, né, os cachorros aí. Tá ruim? Júnior, peraí, viu? A gente tá ajeitando aqui a internet. Beleza. Pronto, agora eu acho que vai dar certo. Bora, melhorou. Pronto. Rapaz, aí ontem a gente viu que ela estava se arrumando, né? Ela estava já prenha, né? Então aí quando eu Uhum. passei no... Aqui é grande, o sítio, né? A granja. Aí quando eu passei de noite, aí eu vi que ela estava se ajeitando. Aí eu fui para comer lá na casa onde o pastor morava. Aí quando eu voltei, eu vi já tinha um latindo lá, um chorando, né? Aí a gente teve que tirar ela do lugar onde ela estava lá. Ela fez um lugarzinho para ter os filhotes e botou num lugar melhor para a gente poder acompanhar. Mas é trabalho, rapaz, não é brincadeira não. Quantos filhotes, Guto?
foram 9, nasceram 2, assim, morreram, né? Assim, no Entendi. parto. Agora ficou Ah, 7, mas assim, o parto é bem demorado, né? De um para é, né? outro. O primeiro nasceu, o segundo chegou com 3 horas e foi diminuindo o tempo, né? Aí você tem Nossa. que ajudar, né? Então foi bem trabalhoso ontem, mas foi bom, divertido. A Virginia tá falando aqui, é um obstetra. Rapaz, o cara tem que se virar, né? Meu amigo, que coisa louca. Gutão, como eu tinha te falado, a ideia dessa live é a gente conversar sobre o ministério pastoral, né? Mas Uhum, antes de tudo, a gente está aqui, imagino que da quase 100 pessoas que estão online agora com a gente, a maioria seja do Verbo da Vida, né? uhum, E hoje a gente vive uma coisa no Verbo da Vida que a gente tem muitas igrejas que nasceram nos últimos, sei lá, 5 anos, né? E uhum. conhecem o Guto e tal, mas não conhecem toda a história. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi seu encontro com o pastor Bud e um pouco das suas experiências pastorais também. Você talvez tem gente que nem saiba que você pastoreou em Campina Grande um tempão, né? E Uhum. também em Fortaleza foi uma experiência muito forte para você. Conta pra gente aí como é que foi. Rapaz, a gente deu uma viajada, né? Passamos um tempo pequeno, mas lá em Olinda também, eu e Suelen, né? E sempre tentando, assim, fazer com que a igreja funcionasse, né? Às vezes ela entra numa situação difícil e você tem que, de alguma forma, dar uma ajuda, dar um apoio, né? Então, quando eu conheci o pastor Bud, eu sempre falo que eu não tinha discernimento do que era a vida, né? Não sabia discernir o que era a mão direita do que a esquerda, espiritualmente falando. Foi depois desse encontro com ele que a gente começou a descobrir a vida espiritual. Porque mesmo sendo cristão, a gente tinha passado 6 meses numa igreja ainda acreditando naquela religião que a gente tinha antes, era o espiritismo, né? Acreditando em reencarnação. E é como eu sempre falo que mesmo você sendo nascido de novo, você vai para uma igreja com um pensamento ainda por transformar, né? Não quer Isso. dizer que você já nasce já com a sua mente renovada. Então, a gente passou 6 meses mais ou menos ainda acreditando naquelas coisas. Eu era salvo, ia para o céu se eu morresse, mas ainda com esse pensamento errado. O fato da gente estar associado com o pastor Bud, isso foi de grande valia para nós, porque o que acontece? A gente pegou mais de perto, né? Todo o tempo ele ministrava a palavra para nós e a gente tinha a oportunidade de tirar as dúvidas com ele. Então, para nós era ter um professor todo o tempo na nossa vida, né? Tem uma coisa. Tá travando? Tá travando um pouco. Travou, Travou, mas mas voltou, vai. pronto. Então, assim, a gente começou a crescer assim e gerou uma amizade muito grande, né, Júnior? Para um pastor que está começando obra, ter pessoas disponíveis é mais importante do que pessoas talentosas que não têm disponibilidade, né? Verdade. A gente era disponível, talvez não aflorasse os talentos que a gente tinha, né? Ele tinha que, era como cavar, procurar petróleo, né? E ele soube Aham. fazer isso, foi nas profundezas e descobriu coisas que a gente mesmo não sabia, né? Não tínhamos noção na nossa vida. Então ele foi dando oportunidade. Mas o que fez a gente ficar muito conectado com ele foi a disponibilidade que a gente tinha. Queríamos servir, queríamos ajudar, e essa lealdade da gente a ele, porque você termina você gravitando para aquelas pessoas que você tem, sabe que elas vão fazer alguma coisa, né? Então eu e Suelen e os outros que estavam junto com a gente era assim, né, disponível todo o tempo. Se ele dissesse que era uma coisa boa para fazer, a gente estava pronto. Se fosse ruim, a gente estava pronto do mesmo jeito. Então, Isso. ele trabalhava assim com a gente, né? Tem uma coisa, Guto, que eu falo para as pessoas quando dou treinamento, quando eu pastoreava eu falava isso, que o que é um crente fiel, né? Um irmão fiel. O irmão fiel é aquele que quando o pastor tem um problema, ele fecha o olho, é aquele cara que o pastor fala assim, bom, ele vai estar pronto para fazer, né? Uhum, verdade. E eu acho lindo esse casamento, o pastor Bud, esse descobridor de talentos, e você e Suelen com essa disponibilidade de dar, vocês deram a vida mesmo, né? Deram a vida Uhum. absurdamente para aquele projeto, aquele americano que vocês mal conheciam, mas tinha algo no coração, e Uhum. essa coisa toda aconteceu no Brasil, né?
Júnior, olha, vê só, eu não vou dizer que a gente tinha ideais assim na vida, né, assim para cumprir, como muita gente tem. A gente estava vivendo a nossa vida, queríamos casar, né, e queríamos construir uma família, queríamos viver bem. Quando a gente, tem muita gente que trocou, como eles falam, né, assim, no testemunho, eles dizem assim, rapaz, eu troquei riquezas no mundo, né, para servir a Deus, né, como se fosse servir a Deus fosse uma coisa muito ruim, pior do que o que eles tinham. Rapaz, eu troquei assim o lixo pelo ouro, né? Só ganhou, né? Só Só ganhou. ganhei, né? Então, assim, a gente não tinha uma coisa assim. Quando a gente descobriu Jesus, a gente descobriu um ideal na vida, né? Sabíamos que a nossa vida era limitada aqui. Então, cara, não tem outro caminho, não. A gente vai querer fazer da nossa vida uma plataforma para ir para o céu e ir bem, né? Aham. Isso. Que É assim que coisa. a gente pensava, né? Então, assim, para a gente não teve essa troca assim, não. Era uma coisa assim que a gente entendeu logo de início, rapaz, é isso, é essa vida que a gente quer e a gente vai mergulhar de cabeça. Então não tinha essa coisa assim de pastor chamar a atenção da gente, a gente ficar tão frágil que querer sair da igreja, entendeu? Aham. Aquele era o nosso ideal. Coisa rara hoje em dia, inclusive, né? É verdade. E a tal da geração do mimimi aí, que você fala, o cara rapidinho sente uma direção, né? Sentiu uma direção, acabou meu tempo e tal. Aham. Com o Pastor Boi tinha umas bronquinhas de vez em quando, né, Guto? Tinha, rapaz, a gente passava, né? E assim, Júnior, eu penso que as pessoas, às vezes, elas confundem mesmo um desejo seu, pessoal, com um desejo de Deus, né? Aquela vontade, a vontade de Deus mesmo. Você sabe, você passa por muitas igrejas, quando você chega num lugar, você sente aquela necessidade, cara, se eu tivesse aqui para ajudar esse pastor, e aquela vontade de estar conectada ali, mas quando você volta, aí você, não, rapaz, não era a vontade de Deus, não, era mesmo minha vontade, né? Então, é o que eu sinto, né? Assim, às vezes eu vou em muitos lugares e, cara, assim, mas mistura mesmo, mas parece a vontade de Deus, rapaz, eu quero ficar aqui. Como na África eu vou, eu digo, rapaz, eu quero morar aqui, né? Mas eu sei que É um muitas vezes sacrifício de trazer, né? Toda vez é um sacrifício de voltar, né? é verdade. Quando eu vou em Angola, mas de qualquer forma, cara, assim, eu acho que muita gente se confunde nesse tipo de sentimento, sabe? Às vezes eles pensam, rapaz, eu não estou mais gostando do que eu estou fazendo, gosto de fazer outra coisa, e eu fico pensando, cara, nem sempre o que Deus quer para você é prazeroso, né? Para a carne, é contrário à sua vontade, né? Então, você não julga estar na vontade de Deus quando tudo está muito bem, obrigado. Isso. Isso é Então, uma descoberta difícil, né? Eu lembro quando aqui em Campina, já morava aqui em Campina, aquele John Grunwald, sim, é, ele pregou uma coisa que me chocou. Ele falou assim: tem coisas na vontade de Deus que você não vai gostar de fazer. aham, Porque você vê, eu já estava no ministério há um bom tempo, mas eu ainda tinha aquele pensamento de que na vontade de Deus, mesmo as coisas ruins parecia boa, mas tem coisa que é ruim mesmo, que você não sim, quer. Jesus não queria a cruz, né? Jesus suou sangue no Getsemane, mas era a vontade de Deus. uhum. E vamos lá, mas ele viu o fruto do penoso trabalho e ficou satisfeito. Eu imagino que vocês, Suelen, hoje, pensa, né? Tudo que vocês já viveram, situações difíceis, às vezes tiveram que ir para outros lugares, né, cara? E não foi tão fácil, mas o fruto sempre vale a pena, né, Gutão? Uhum. Eu falo, né, que compromisso é você gostar do que faz, ainda que você faça o que não gosta, né? Muito bom, Eu muito tenho, bom. no ministério, cara, você vai fazer muita coisa que você não gosta, mas você vai ter que fazer, né? Você não tem prazer de corrigir um casal, uma família, uma pessoa na igreja. Quem é que tem? Quando a gente vai Né? corrigir os filhos da gente, a gente não gosta, cara, né? Às vezes o pai se escora na mãe, não, vai tu, é melhor tu, né? Não é uma coisa muito prazerosa, mas tem que ser feito, né? São coisas que a gente não gosta. E principalmente quando há uma necessidade. Eu penso que algumas pessoas têm esse pensamento assim, sabe, Júnior? Mas eu não tenho paz para fazer isso. Eu digo, rapaz, é paz ou preguiça? Não quer colocar a mão no arado mesmo, entendeu? Porque em algumas situações, rapaz, o pastor nem perguntou para mim se eu tinha paz, se eu podia orar a Deus para ver alguma coisa, né?
Ele simplesmente mandou. Aí quando a gente lê a Bíblia, a gente não vê que Paulo era assim, Uhum. não entendo os irmãos, religioso como uma coisa Uhum. absurda, né? Mas assim, Paulo ele não pedia para Timóteo ou para Tito, né? Olha, ora a Isso. Deus e vê se tem uma direção ou uma paz que você fique aí e me ajuda. Não, Paulo ele sabia da direção de Deus e dizia, rapaz, ó, eu quero que você fique aí. Foi por isso que eu te deixei aí em Creta, né? Isso. Para você colocar em ordem as coisas restantes. Eu digo, rapaz, e colocar certas coisas em ordem dá trabalho, né, Júnior? Dá demais. Dá demais. Então você vai ter que lidar mesmo com as suas emoções. Tem coisa que não é prazerosa. Eu lembro muito do que o pastor Bud fez comigo, né? Quando a gente estava para ir para Fortaleza, ele disse: Olha, eu não Isso. posso ir. Ele falou: João não pode ir, Natan não pode ir, Lima não pode ir, Carrumbé não pode ir. Aí ele disse: Você vai. Eu disse, rapaz, um tira queima-roupa dessa. Aí eu perguntei, mas pastor, eu disse para ele, mas pastor, é porque as meninas estão no colégio. Ele disse, lá não tem escola, não? Eu disse, tem. Então pronto, tira ela e bota para lá, né? Ah, meu Deus do céu. Aí nós Não tinha fomos. nem desculpa, né? Tinha não. Tinha não, cara. E assim, pra gente não tinha uma saída, né, Júnior? Assim, ele tá me colocando para um lugar, eu vou para outro aqui. Rapaz, não existia isso pra gente, né? Ele está me Uhum. machucando, ele está querendo abafar o meu chamado, essa coisa. Não, não era nada disso, era porque ele tinha amor pelas vidas mesmo e queria Isso. que a coisa funcionasse, né? Isso. Era lindo. Eu sempre achei Pastor Bud genial. Eu já te falei isso, né? Uhum, Que eu acho genial, assim, a capacidade do Pastor Bud de ver o invisível é uma coisa impressionante, né? uhum. Agora, tem uma coisa que eu queria que você falasse, porque eu queria muito que o pessoal ouvisse a visão que você tem a respeito da importância do pastor. Você é uma pessoa Uhum, que tem um zelo pelo ministério pastoral muito grande, né? Eu uhum. vejo que hoje o trabalho mesmo da diretoria, da gente no ministério, a gente vive muito em função de gerar uma condição de trabalho confortável para os pastores, né? E eu Uhum. queria que você falasse sobre isso, sobre a importância do ministério pastoral e todo o esforço que a gente tem hoje no ministério para possibilitar que as pessoas que estão nessa frente desse chamado possam fazer o seu trabalho. Então, Júnior, olha, eu falo com respeito ao ministério de uma forma geral, certo? Tem gente que gosta mais do púlpito do que pastorear, né? Então, assim, o púlpito se torna um ídolo para ele, né? O objetivo principal é estar no púlpito, né? Cortou um pouco. Volta! Deus, Né, volta, Júnior? Gu. Voltou, voltou. Homem, o que está vendo com Cortou um essa pouco, internet? Júnior. Agora voltou. Jesus, internet, libera em nome de Jesus. Vamos interceder aí, povo, pela internet. Gutão, Pronto, eu tá na acho. área? Oi. Voltou? Voltou, né? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, vai. Voltou? Tô te ouvindo. Eu vou ficar bem parado aqui. É, eu também. Misericórdia. A gente tá te ouvindo agora. O pessoal interceda aí pela internet, em nome de Jesus, volta. Hashtag volta Guto. O pessoal tá Oi, dizendo que Júnior. a unção tá forte, mas se a unção tá derrubando, misericórdia. Vamos lá, Gutão, vamos lá, vamos lá. Desculpa, cara. Assim, eu tava brincando com o Marcelo. Hoje ele tava numa live lá com o Cristiano.
Aí a dele deu problema também, né? Eu disse, rapaz, Marcelo, não mexe muito a cabeça não, porque dá interferência. Eu vou ficar paradinho aqui também. Meu Deus do céu. Rapaz, eu tava onde mesmo? Você estava falando das pessoas, o púlpito e o pastoreio são coisas Sim. diferentes. Então, assim, eu falo para as pessoas, né, que, rapaz, tem pessoas que gostam mais do púlpito do que das pessoas, né? Eu digo, se você não gosta de gente, rapaz, é melhor ser mecânico do que ser um ministro, né? Eu falo de uma forma geral, porque você vai lidar com gente e muitas vezes vai lidar com os sentimentos dessas pessoas. Então, para mim, o ministério pastoral é um dos mais importantes. Eu não vou dizer que é o mais importante, depende da necessidade de Deus mesmo, né? Mas, para mim, é um ministério que ele desenvolve outros chamados. Então, ele Isso. carrega uma responsabilidade muito grande em si, né? Deve ter uma compreensão mais apurada do seu serviço, do seu chamado, né? Então, eu considero muito, rapaz. Às vezes eu vou passando em algumas igrejas e eu vou olhando o que é que os pastores estão fazendo, né? Às vezes eu dou um toque, porque essa questão de maturidade espiritual é diferente de maturidade ministerial, né? Você vai aprendendo com o tempo. E por mais que o pastor seja esse exemplo todo para a gente, pastor Bud, eu digo, né, que era um apóstolo, mas ele nunca escondeu que errou no começo do seu ministério, né? Não são Que coisa. falhas assim moral, né? Nada. Eram coisas assim administrativas, né? Eram falhas assim que ele de percepção mesmo. Tá dando para entender, Júnior? Tá assim, tá assim. De vez em quando dá uma gaguejada, mas vai. O pessoal falar aqui travou direito. Foi, voltou. Eu vou ter que eu vou ter que pegar uma manivela para ajudar aqui a internet. Mas assim, ele nunca escondeu a sua como é que ele disse que ele era verdinho quando chegou em São Paulo, né? E as coisas que aconteceram lá contribuiu para ele poder ter uma noção melhor do pastoreio aqui em Campina Grande. Então, Uhum. assim, a entrada no ministério pastoral é mesmo, você vai entrando, você é chamado, existe um chamado genuíno, mas administrar uma igreja não é a coisa mais fácil do mundo. E você vai crescendo, né, com o tempo, vai pegando o jeito para as coisas. Então, foi assim como foi com a gente, né? Então, eu tenho muita paciência com o pessoal que eu estou vendo crescendo agora, que pega essa palavra e diz, rapaz, eu vou abrir uma igreja, vou pastorear. Rapaz, sabe de uma coisa, vai errar muito, né? Né? Aí tem aquele fascínio, né? A gente é muito da fé, a gente é muito de ter aquela empolgação na vitória, né? Mas esses desafios, o cara não tem noção de que vai enfrentar e faz parte, né? Faz parte de tudo isso, esses sofrimentozinhos de lidar com seus erros, como você falou, né? Não são erros morais, não são erros de conduta, de caráter, são erros de inexperiência, né? E todo mundo vai passar por isso, né, Gutão? Passa por isso, não tem para onde correr, né? Você lida com situações que é amplificada, né? Por exemplo, o Paulo ele compara você, um ministro, ele precisa governar bem a casa, né? Então ele diz, se você não sabe nem governar bem a sua casa, como vai governar a casa do Senhor? Então, mostrando uma amplitude maior, a igreja é como uma grande família, não é? Uhum. Você vai ter N situações lá dentro para você lidar. Se você não consegue lidar com a coisa pequena, imagina com a coisa grande, né? Então, assim, mas a gente erra mesmo, né? Não tem ninguém perfeito, né? Você andasse com o pastor Bud, você ia ver que ele tinha suas deficiências. Não eram coisas assim que você poderia dizer assim, rapaz, ele está causando vergonha ao evangelho. Não. Mas talvez Uhum. a forma administrativa de ver uma coisa ou outra, a forma de falar, a forma de fazer, muitas vezes a gente comete um erro simples e bobo que traz dano para a vida, o avanço da obra em tudo, né? Mas era bom que pastor Bud, assim, ele era humano, né? Ele não tinha Aham. essa coisa de
que ninguém podia ver um erro nele. Rapaz, quando ele estava no púlpito, ele dizia, rapaz, eu estou dessa condição porque eu errei, eu abri a minha boca, né? Coisa mais linda, né? Assim, você não botar a culpa em A, em B, em Deus, o diabo. Ele disse, rapaz, eu. Chegava aqui em Campina Grande, eles, rapaz, eu errei muito lá em São Paulo porque eu era verdinho, né? Então, assim, era verde, né? Mas agora eu estou fazendo a coisa certa. Deus falou comigo, eu aprendi com os erros, né? Coisa linda de um líder, né? Assim, reconhecer e dizer, rapaz, eu olho para trás, eu fico com vergonha de algumas coisas que eu fiz, mas agora eu estou fazendo uma coisa melhor porque aprendi, né? Aham. Verdade. Não, eu lembro que uma vez ele no Rio, né? A segunda vez que ele foi no Rio, rapaz, ele viu as coisas que não estavam em conformidade lá, ele deu-lhe uma cacetada na igreja. Meu amigo, foi uma pancada. E depois o pai conversou com ele, perguntou, Bud, você tá vendo alguma coisa tal? E ele percebeu que errou a mão, né? Você lembra, quando ele viu uma coisa que não conformidade, não tinha conversa, né? Uhum. Mas eu senti que ele percebeu que errou a mão. Cara, ele entrou na minha casa depois de conversar com meu pai, ele pediu perdão pra todo mundo, bicho. Uhum. Até pra mim, eu disse, cara, me perdoa. Eu disse, meu Deus, do que, pastor? Pelo amor de Deus, pelo amor, me desculpa o senhor. É desse jeito. Era impressionante mesmo, né? E Que é Juliano, uma coisa... Pode falar, fala. Engraçado que ele sabia, né? Que certas coisas ele dizia, rapaz, é melhor você ir do que eu ir. Porque talvez a força que ele ia colocar fosse demais, né? Então ele percebia, rapaz, essa percepção que um ministro deve ter, né? Eu acho tão bonito na medicina, eu falo para o pessoal, rapaz, um pastor, ele tem que ter noção dos seus limites, né? Rapaz, eu não sou bom para tratar esse caso, não. Deixa eu procurar uma pessoa especialista que possa direcionar essa pessoa para ser ajudada, né? O pastor Bud, ele tinha esse senso, né? Ele tinha esse senso de percepção, assim, de dizer, rapaz, é melhor você ir, porque você vai falar de um jeito que ele vai entender melhor do que eu. Se não der certo com você, aí eu entro. Esse trabalho em equipe, né? É tão bom para a gente, né? Ter acompanhado isso na vida dele. E isso pegou, né, cara? Eu vejo que o pastor Bud já foi, mas esse sentimento perdura. Você é muito assim, né? Uhum. E a gente não trabalha com o negócio de estrelismo, né? Teve uma coisa que você fala sempre, que tem muita estrela, né? Estrela no sentido seguinte, no verbo da vida, não tem ninguém que brilha sozinho, né? A gente tem tanta gente tão boa, é uma quantidade tão boa, e todo mundo vibra com todo mundo acontecendo, né? É mesmo um ajudando o outro, um promovendo o outro. É um ambiente saudável e maravilhoso, né? Uma vez eu lembro quando você me convidou para estar aqui, para ser coordenador doutrinário, eu falei, olha, eu fico muito honrado, Guto, porque um maior... Lembro que eu falei que era o maior patrimônio do Verbo da Vida, né? A doutrina. Aí você disse, não, é verdade, mas a parceria também. Eu nunca me esqueci dessa palavra, né? De que a gente carrega essa coisa de sermos parceiros, amigos e não estrela, né? Essa liberdade que a gente tem de ter conversas assim é algo maravilhoso. Eu vi isso uma vez, a gente estava lá na igreja de Guarulhos, o pastor Marconda ainda pastoreava lá. E ele falou assim, a gente estava sentado, eu, o pastor Bud, numas mesas lá, e um rapaz de outra, que estava vindo de outra denominação, ele me procurou e disse, pastor, deixa eu falar aqui uma coisa com o senhor. Rapaz, o que eu admiro nesse ministério, eu estou chegando agora, né? Eu era de um ministério grande e tudo, mas o que eu admiro é que vocês não têm estrelas, né? Assim, não tem uma estrela, vocês são uma constelação, porque tem gente que brilha tanto no ministério de vocês, eu digo, rapaz, mas não tem um motivo de não ser assim, né? É verdade. Não tem para que mudar a forma de ser da gente ou focar só numa pessoa, porque tem tanta gente boa. E eu sei, sabe, Júnior, assim, Deus me chamou para algo que talvez não chamou alguma outra pessoa que está na minha equipe.
Eu faço a minha parte bem, mas não Isso, vou coisa conseguir linda. fazer a parte de outra pessoa tão bem. Eu vejo assim, pessoas brilham tanto dentro do ministério, né? O Mané com você, o Garcia, o Renato, Simon, né? Com brilhos diferentes e habilidades diferentes, mas que compõem essa força no corpo, né? Então, isso para mim é maravilhoso. É como o pastor Bud via. É maravilhoso. Gutão, duas coisas. Primeiro, tem que lembrar o pessoal que a gente está fazendo um sorteio de um livro que eu acho que você vai gostar muito. Não sei se você viu que a gente está indicando. É o livro novo do Rapaz, Rick Renner. esse livro é muito bom. Esse livro é maravilhoso. A gente está fazendo um sorteio. A Rema está apoiando a gente aqui. Como manter a cabeça no lugar neste mundo louco. Então, você que já quer o sorteio, já pode começar a colocar aí, eu quero. E tem a galera aqui anotando. Tem uma galera chamada Virgínia. A galera inteira é Virgínia. Ela está anotando aqui e a gente vai sortear no final esse livro. Outra coisa, eu pensando num tema para essa série, né, que a gente vai fazer, eu lembrei de Atos 20, 28, né? Portanto, cuidem de si mesmos. Eu estou lendo na NVT. Uhum. Cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem a sua igreja comprada com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos vorazes. É um perigo, esse povo mestre é um perigo, né, Gutão? Que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Uma coisa que eu queria enfatizar muito nesse tempo é a importância da pregação do pastor, Gutão, porque eu acho que ela é essencial, né? Eu lembro uma vez, o pastor Joselito, que vai estar com a gente aqui, eu fui pregar na igreja dele, a primeira vez que eu preguei lá, ele falou assim, olha, irmão, eu quero que você se delicie com essa refeição que você vai comer hoje, mas eu quero que você se lembre que o que vai te alimentar é o arroz e feijão que eu prego toda terça, quinta e domingo. E olha que eu era só uma pregação arroz, feijão com batata frita, não era nada demais, não. Mas como qual a importância e como um pastor deve pensar essa coisa da pregação? Qual é o lugar da pregação na vida do pastor? Sei que você falou de amar o púlpito e não as pessoas, mas a pregação do pastor, ela não é uma paixão pelo púlpito, né? Ela não é uma paixão pela pregação, ela é um remédio, né? Ela é uma vacina, né? E, bom, você fala melhor do que eu sobre isso, fala aí. Eu acho assim, Júnior, olha, o pastor é como um pai dentro de casa, ele sabe as necessidades que existem, né? Então, ele acompanha a vida. Fica, num certo sentido, alguns se sentem um pouco desconfortáveis quando eles vão usar a ferramenta da pregação para poder tocar em certas áreas que são necessárias dentro da igreja, mas é necessário fazer, né? E ele está ali justamente porque Deus quer que ele toque nessas áreas. Então, assim, para mim, esse cuidado pastoral é muito importante. É tão importante ele se ver assim como uma voz balizada para aquele rebanho, né? Porque se ele se vê assim, ele também vai fazer com que as pessoas o vejam assim. Vai depender muito de como você se vê. Eu posso te dizer assim que quando eu assumi a igreja de Campina Grande, havia um desafio, porque novo você quer ser outra pessoa e não você mesmo, né? Aí você entra em choque, não é? Você quer falar igual a fulano, você quer ministrar igual a cicrano, e aquela competição não é nem que as pessoas façam, mas é você com você mesmo, né? Aquela guerra mental. Rapaz, você não é igual ao Pastor Bud, você não tem a mesma personalidade que ele, você não tem a mesma facilidade de falar certas coisas que ele, né? Então você fica naquela cobrança, você mesmo. Aí isso atrapalha um pouco o ministério pastoral, né? Eu assumi aqui um tempo, e eu vou te dizer, eu vivia debaixo dessa cobrança e eu posso te dizer que a maior parte não eram pessoas que estavam me cobrando, não. Era eu mesmo que me cobrava, sabe? Aí eu vivi uma Que das fases coisa. piores da minha vida, né? Porque meu julgamento para mim mesmo, rapaz, era muito severo. Era muito severo. Então, assim, isso me deixava numa base de instabilidade emocional grande. Ninguém sabia, mas eu sabia,
né? Então, isso me perturbava. Quando as coisas foram evoluindo, crescendo e avançando, e a gente vai tomando mais confiança, eu me lembro que nesse tempo mesmo que o pastor Bud ele estava para partir, que ele chamou a mim num púlpito e falou, olha, você agora é o apóstolo do ministério. Rapaz, aquele mesmo pensamento do primeiro dia que eu comecei a pastorear veio novamente. Mas como é que eu vou fazer isso? E olha que eu já estava há tempo no ministério. Eu nunca falei isso para ninguém, né? Estou falando aqui na sua live aí. Meu Deus, que honra, Jesus! Eu estou com medo de cair um raio na minha cabeça agora. Mas é sério, mas é sério, né, Júnior? Esse pensamento veio, e se você acalenta ele, o medo toma conta de uma forma. E fora que tinha outras pessoas aí que às vezes fica levantando situações, né, falando, se Bud morrer, você vai ficar com quem? Vai ficar com Guto? Como se eu fosse dono da obra do Senhor, né? Como se eu fosse o ministério, né, verbo da vida. Cara, eu estou no chamado que Deus me chamou. Mas se ele disser, vai para outro lugar, cara, eu estou pronto para arrumar minha mala e ir para outro lugar. Porque eu acho que a segurança, a prosperidade, a paz vai estar onde Deus tem te chamado para estar. Então, mas nesse tempo veio nessa pressão. Então, aí você fica, de uma certa forma, trabalhando com uma certa insegurança de cobrança sua mesmo. E, rapaz, o diabo é acusador, né? Ele acusa sempre você, que você não tem a capacidade, o dom. Aí foi quando Deus começou a ministrar comigo, graças a Deus, que Deus me deu um tempo com o pastor Bud de mais de um ano, né? Mais ou menos um ano que ele falou isso, né, para desenvolver, né, essa segurança mesmo para estar falando e falar as coisas que são necessárias. Aí eu falo sempre, sabe, Júnior, eu não tenho a mesma personalidade que o pastor Bud, nem a mesma forma de lidar com as coisas, mas eu tenho a mesma seriedade e tenho a mesma palavra. Então, para mim, a forma não... Porque Deus ele não passa por cima da personalidade de ninguém, né? Ele usa as pessoas com a personalidade que elas têm. Né? Então, Deus ajuda as pessoas conforme a graça que opera na sua vida. Então, quando eu entendi isso, eu digo, rapaz, vamos tocar. Não sou eu o dono da obra, não. Vamos tocar. Aí sim, eu acredito que você fica com uma voz balizada, né? As pessoas vão recebendo de você. Aí a pregação do ministro, do pastor, ela se torna essencial para a igreja. Claro que você pode convidar outras pessoas, né? E eu convido sempre, mas quando eu preciso dar a voz, é aquela coisa, né? Seu pai está chegando, então... Isso. Tem uma voz mais balizada. Gutão, eu fico ouvindo você falar e eu aprendo de duas formas, assim. Eu aprendo o que você está falando, mas eu acredito que o pessoal que está assistindo, existe uma coisa tão oposta à vaidade, tão rara nos nossos dias, né? Que é essa sensação de eu sou o que Deus estabeleceu, o que Deus quer, eu estou fazendo a obra que é de Deus e não é minha, né? E pelo contrário, é mais como Jeremias dizendo, não fala isso que eu não posso de uma criança, do que qualquer coisa do tipo, não, eu vou fazer mesmo, né? E eu penso que esse é um sentimento difícil de achar, né? Primeiro, esse sentimento difícil de o medo de você não ser, da inadequação. Por outro lado, quando chega esse lugar de confiança e segurança, também é perigoso cair nesse outro lugar de eu resolvo, né? Mas é lindo ver, e eu queria que se você puder falar mais sobre isso, com essa consciência de não é minha, né? Eu estou aqui. Né? Eu não sou dono disso. A gente tem o privilégio de ouvir bastante você aqui no Ministério, né? E a gente vê você falando muito isso, mas talvez o povo que está aqui na live do Brasil inteiro não escute tanto. E é tão enriquecedor ter essa segurança, né, de que o desejo é agradar ao Senhor e não a si mesmo, e não está construindo nada para si mesmo, mas para o Senhor. E vale a pena, né? Fala um pouco sobre isso aí. Júnior, eu sei que tem um discurso desse que se torna politicamente correto, as pessoas se agradam, né, com esse discurso, assim, dizer, rapaz, a coisa não é minha, eu estou, essa coisa toda. Bom, eu sei que existe um discurso assim, mas esse não é o meu, e pela trajetória da gente,
as pessoas conhecem, né? Assim, a trajetória da gente, como a gente cresceu, como a gente desenvolveu, o chamado, a seriedade no ministério. Então, não é o nosso, o meu e do Sueli, não é esse discurso. Mas a gente entende, cara, assim, ó, sinceramente, não existe mérito num sentido assim, de dizer eu fiz, fomos nós que criamos, sabe? Assim, porque o que a gente fez? A gente só cooperou com Deus. Rapaz, Deus estava Amém. fazendo as coisas e a gente foi atrás, né? Então, assim, tem um sentido de satisfação em nós. Eu tenho satisfação. Claro. Cara, quando eu vejo a igreja avançando, quando eu vejo os números, existe uma satisfação, sabe? Assim, você se satisfaz, mas, rapaz, a glória é dele, né? A glória é dele. Amém. A alegria nossa, mas a glória é dele. É isso tudo que a gente vê. Aí não tem por que a gente estar tão, assim, apegado numa coisa que a gente sabe que é de Deus, né? Que o tempo da gente vai passar e a gente vai estar com o Senhor. Então, para mim, é isso aí, sabe? É essa segurança que a gente tem. Aí eu sei que às vezes tem alguns que estão começando que eu mesmo eu digo que na minha carreira a gente vai pegando um sentimento quando a gente está numa certa infância. E não adianta você dizer para seu filho de 5 anos, rapaz, tenha maturidade de uma criança de 20 anos. Adianta. Não adianta, Não, você não tem que adianta esperar não. um pouco mais, rapaz, deixa crescer, né? Às vezes eu vejo uns jovens aí, né? Só porque dá uma frase de efeito aí, são muitos seguidores, muitos likes, né? Aí as pessoas querem seguir, né? Aí eu digo, rapaz, eu acho engraçado, né? Essa coisa. Você precisa crescer um pouco mais para ter controle, porque, Júnior, o sucesso também, ele gera um estresse. E se as Uhum. pessoas não tiverem, assim, maturidade, rapaz, eles vão ficar numa situação muito vulnerável. Você vê alguns artistas aí, né? O Isso, sucesso isso. mexe com a cabeça, né? Eles muitas vezes Pira, não né? estão Pira preparados. totalmente. Pira, pira. Você vê jogador de futebol, acontece assim, né? Uma fama repentina, rapaz. Eu vendo na live de Marco Freire, aquele irmão lá, o irmão é o Bigode, né? Entrou lá. Meu amigo, a quantidade de gente que segue aquele homem, ele entrou, né? Assim, Sei. isso às vezes mexe com a cabeça do camarada. Se ele não tem maturidade, aí termina complicando, né? Aí eu digo, as pessoas às vezes não têm nem essa maturidade por uma frase de efeito ou por alguma coisa que ele fez, tem essa fama toda, aí de repente se torna um mentor, né? Eu fico pensando, cara, que coisa, né? Eu digo, rapaz, vai dar errado essa conta no final, né? Vai dar problema, vai dar Vai problema. dar problema. Ah, eu acho engraçado, mas não posso falar muita coisa não, porque também Deus vai tratando com os filhos, né? Amém. Não, e essa sabedoria de saber a idade que o filho tá também, né? Se você também Sabe? tudo vai em cima, né? Que é uma sabedoria que eu vejo com você. Às vezes eu imagino que o pessoal de fora talvez questione, "Né, será que o ministério não está vendo isso, não está vendo aquilo?" Uhum, E aí, quando eu vou conversar com você, de vez em quando eu tenho essa impressão, tá vendo e tá vendo muito mais do que eu não tô vendo, inclusive, né? Tá vendo uhum, que o cara tem uma idade, que o cara tem uma família, que o cara não é isso, e que tem uhum. muitas outras coisas, né? Muitas outras variáveis na vida do ministro que a gente não pode ser tão rápido, né? Tem que dar tempo ao tempo. Você me falou uma coisa na última reunião que a gente teve, né? Que às vezes o corpo ele cria anticorpos e às vezes cura a si mesmo. A gente não precisa ser tão apressado para estar colocando a mão em tudo, né? Uhum. Júnior, é isso aí que eu fico. A maturidade vai trazendo isso, né, para você, porque, por exemplo, a igreja é um organismo vivo, né? Então, existem algumas situações de conflitos numa família, como também existe. Paulo mesmo diz daquela igreja lá de Tessalônica, que era modelo, mas ele fala no Isso. final da carta, rapaz, repreenda os insubmissos, né? Insubordinados, isso. Então, assim, tem pessoas que se tornam assim que precisam ser corrigidas. Agora, tem certas coisas que eu acho que as pessoas são muito apressadas, sabe, para botar a voz naquilo, colocar. E o corpo é esse organismo vivo. Uma situação se levanta, mas o corpo ele trata, ele vai corrigindo, né? Você vai, pensa uma coisa equivocada, depois você volta ao bom senso, né? Então, isso tem essa maneira. E até tem pessoas que passam e falam, né? Aconselham, dão toques, né? Então, que você não precisa fazer tudo, né? Você só precisa assistir. Tá Uhum. no limite?
né? É como brincadeira de criança, tá brincando, brincando, tá ficando um pouco sério, aí você vai lá e, epa, peraí, ó, Uhum. rapaz, deixa eu te puxar aqui, porque senão vai acontecer um acidente, né? Mas até existe uma percepção de limites, né? Que você vai Uhum. trabalhando. Então, eu como um pastor, eu pensaria sobre isso, sabe? Tem certas situações na igreja que é preciso a voz pastoral mesmo, mas tem outras coisas que você vai deixando, o corpo vai se ajustando. Aquilo que o irmão Reagan fala, né? Se os diáconos resolvessem brigar, ele ia deixar e depois ia lá para fazer as pazes. Muito bom. Então, uma coisa que eu não programei falar, mas eu vi que Suelen está participando aqui da live com a gente, interagindo com o pessoal. Uma das coisas que eu acho mais legal em você no Ministério da Vida é a leveza sua e de Suelen, né? Vocês não ficam, não sei se vocês pensam isso, mas não ficam posando de casal modelo, mas tem uma leveza na forma de lidar e uma parceria que é muito legal. Você pode falar sobre isso, pessoal? Rapaz, a gente é bem simples, né? Eu e Suelen, né? Como qualquer casal, a gente tem as dificuldades dele. Agora, eu não gosto daqueles casamentos, sabe, Júnior, que vai para o púlpito e faz do casamento um filme de Hollywood. Aí eu sempre digo, rapaz, filme de Hollywood acaba em 2 horas, casamento é uma vida, né? Então, assim, não dá, né? Para mim, aí, bicho, joga uma coisa para mim, rapaz, eu tô errado. Então, todo errado, equivocado. Eu devo Porque estar em num caso. pecado, né? Casamento é uma coisa assim que você entra na mesa da negociação, vai sentar, vai conversar, né, para tomar as decisões. Então, assim, a gente não tenta enfeitar a coisa, o pavão, né? A gente vive Uhum. a vida ordeira do lar, né? A gente sabe que se a gente tiver diferenças que não sejam resolvidas, nossas orações ficam impedidas. Então, mas a gente se trata com cumplicidade, no bom sentido, né? A gente trabalha junto para fazer a vontade do Senhor. Então a gente vive simples assim, né? E eu acredito que o tipo de vida que a gente vive respalda, né? Respalda a gente para estar no ministério. Demais, é uma leveza que eu aprendo muito. E essa coisa que você falou, não é hollywoodiano, né? Não é para inglês ver, é ali do dia a dia, simples. Então, a gente já está quase caminhando para o fim e tem duas coisas que eu não queria deixar de te perguntar. Uma, eu pedi, não sei se você lembra, eu pedi para você falar sobre um texto, uma passagem que é como uma passagem assim na sua vida, que te marcou, e um livro que Aham. você gostaria de indicar nessa live aqui pro pessoal. Rapaz, olha, eu vou indicar um livro aqui, ó, para você, né? Esse aqui, ó. Tu conhece, Júnior? Rapaz, acabei de esgotar a terceira edição agora. Rapaz, deixa eu te pegar, deixa eu falar. A gente vai ter a live com o Derek Walker, né? Aham. E eu falei assim que eu vou ler esse livro para pelo menos ter uma noção, né? Porque é mais fininho do que o dele, né? Oi, entendeu, Isso. Júnior? É bem básico, mas é legal isso Eu aí. Dá digo, o pra, dá teu pra, livro é dá pra mais dar uma simples base do que o legal. dele. Eu vou ler. Eu não faço as contas que ele faz, não. Você vai, já vai Eu vou fazendo. ter que ler, porque eu. Mas assim, Júnior, é um livro que mudou minha vida mesmo, assim que eu falo para o pessoal, sabe? Nas aulas, é O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida. Esse não é o melhor livro do irmão Reagan, não. Mas como foi um livro que marcou a minha vida, cara, aí eu amo esse livro, sabe? Eu gosto dele. Amém. E os outros que eu leio sempre, né, para poder ministrar e poder balizar a minha vida para viver uma vida de integridade, é esse do Tony Cook, né, Qualificado. Qualificado. Rapaz, eu amo esse livro. Eu acho que ele Rapaz, foi eu muito tenho, eu feliz. tenho uma vergonha. Eu não tinha lido esse livro ainda, eu li no início desse ano, Gustavo. E ele já Ah, virou um dos meus top 3 na vida, assim, porque esse livro é uhum. realmente. Cara, ele falou de tudo, né? Ele falou de tudo, ele Impressionante. não deixou nada, né? Como ele foi feliz, né? Eu Meu estava Deus. conversando com alguns ministros, eles disseram que estão indicando esse livro para todo mundo, né? E assim, é um livro que você mostra um espelho, né? E os cuidados que você deve ter, porque você se torna um referencial para muitos, né? Então, eu fico pensativo mesmo. Um erro meu, um erro assim, ele compromete muita vida, né? Então, eu não É quero verdade. errar.
E isso estando patente, todo ano eu tenho que ensinar qualificações para o Ministério e eu termino falando sobre isso, né? Eu tenho uma meta de vida, depois que eu li esse livro, que é ler ele todo ano, sabe? Pelo menos uma vez. Eu acho que devia ser ler na vida todo mundo que lê, porque ele realmente é maravilhoso, maravilhoso. Gutão, a gente está caminhando para o fim, tem que fazer o sorteio. Eu queria que você deixasse uma palavra pro pessoal aí. A gente está bombando aqui, mais de 220 pessoas. Povo que veio ver você mesmo. E eu tô muito animado com essa série que a gente vai fazer. Eu acho que é uma chance muito preciosa, né? Tanto do pessoal conhecer o coração pastoral, né? Que às vezes a gente lida todo dia com o pastor. E essa coisa de lidar diariamente acaba sendo como um casamento, gente. A gente acaba lidando todo dia, acaba ficando mais consciente do que a gente não gosta do que dos desafios que a pessoa enfrenta, né? Então eu acho que vai ser muito enriquecedor. E eu queria mesmo começar com você, porque você tem um coração muito pastoral, né? Hoje a sua função, ela é... Além dela, você não pastoreia uma igreja diretamente, mas pastoreia centenas, mais de 300 igrejas, mais de uma centena de escolas e ministros. Só de professor são mais de 900, e é um pastoreio bem interessante. Deixa uma mensagem, pessoal, fica à vontade aí. Júnior, como é o ministério pastoral, 3 cartas pastorais que foi escrita para as pessoas mesmo, né? Não para a igreja, que é Timóteo, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, na sua cronologia, como você pode, né? Eu acho muito interessante essa advertência que Paulo dá a Timóteo, o modelo que ele passa para se administrar uma igreja de forma sobrenatural, né? Onde muita gente hoje em dia fica buscando, desde o tempo do pastor que ele falava isso, que as pessoas viajam para a Austrália, viajam para os Estados Unidos para pegar modelo de igreja. Você não tem uma Bíblia, não? Leia a sua Bíblia, ore a Deus e busque a direção de Deus para a sua comunidade. Uma coisa que eu acho das mais belas no Ministério Verbo da Vida é que a gente preza pela direção de Deus, inspiração de Deus para cada pastor. Por mais que a gente seja um modelo aqui em Campina Grande, a gente não quer que seja um clone em outro lugar, porque pode não funcionar, né? Então, Paulo, ele diz assim, olha, no capítulo 3, versículo 15, ele diz, no 14, ele diz assim, embora espere vê-lo em breve, escrevo-te estas coisas agora, para que, se eu tardar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Isso na versão da NVT. Eu acho esse versículo assim, cara, fantástico para um pastor. Esse versículo é precedido daquelas recomendações, não é, de Paulo para pessoas que desejam estar no ministério. Mas, para mim, é uma orientação de como um pastor ele deve analisar a vida das pessoas para levá-la a uma maturidade, né? Então, assim, cada ponto daquele serve para o pastor ter um pastoreio personalizado para cada pessoa, para levá-las à maturidade. Aí isso você torna a igreja boa, uma igreja crescente, uma igreja pujante na nossa sociedade de hoje, né? Aí sem pensar nessa coisa de quantidade, né? Porque eu sempre falo que quantidade para Deus, não, a qualidade, não qualidade, como é que eu posso dizer, sucesso para Deus não é medido por quantidade, é medido por fidelidade, por obediência, né? Então, para mim, esses versículos mostram muito, né, o interesse que Paulo tinha de que os pastores, eles apacentassem a igreja de uma forma sobrenatural. Aí, daí, dá para se discorrer em vários aspectos, né, nos dons e uma série de coisas que a gente não tem tempo. Muito obrigado, viu, Júnior? Guto, pelo amor de Deus, olha que honra, muito, muito obrigado pela sua presença aqui, e a gente ama a sua vida, obrigado por ter praticado, como Paulo diz, não ter amado a sua própria vida, mas ter se entregado totalmente ao ministério do Senhor, viu? Muito obrigado. A gente tem um sorteio para fazer. Fica à vontade. Quero avisar o pessoal. Então, Virginia colheu os nomes aqui. Peraí, antes ela queria falar que o pessoal está pedindo aqui mais 3 horas de live. O pessoal está pedindo 3 horas de live. Eu vou deixar a live rolando aqui e vou dormir. Começa de novo, salvo no IGVT.
Ó, quando o Júnior, no ano que vem, me chamar novamente, aí eu volto aí, ministro aí. Meu amigo, agora que começou, agora que você veio, eu vou fazer toda hora. Mas a gente vai fazer o sorteio, lembrando que esse livro aqui, você gostou muito, não foi, Gutão, desse livro aqui? Excelente. A gente leu aqui nessa quarentena. Maravilhoso. É, né? Maravilhoso. Beleza, tá pronto aí, Vi? Pessoal, a gente está com um aplicativo aqui para seleção, deixa eu só anunciar. Aí a gente colheu os nomes. Lembrando que não adianta botar 20 nomes, tem gente que bota 20 nomes, mas aqui não é a cartinha do show da Xuxa, a gente vai pegar uma vez só o nome. Da Mama Xuxa. É, Mama Xuxa. Cara, ele até explicou lá, né? Porque lá em Angola o pessoal chama papai, né? Mamãe. É, tudo é pai e mãe, né? E aí, Vi, tá pronto? Bota os números aqui, Já coloquei. Saiu o número? 31 aqui. Caramba, ela colocou tantas vezes que queria. Quem é? Fabiana Barros, 12217. Então, olha aí. Opa. Olha ele chegando aí. Aí, rapaz. E aí, homem de Deus? Seja bom, muito bem-vindo. Tudo bom, Gutão? Graças a Deus. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem, né? A gente até que está se vendo bastante no trabalho, mas essa quarentena não está fácil, né? A Virgínia está sentindo falta das minhas viagens. Ela disse que eu estou em casa tempo demais. Não sei se o Sueli está falando a mesma coisa com você. Você deu uma sumida. Voltou. Oi. Oi. A internet não... Júnior, a internet tá boa aí? Tá. A sua tá dando uma picotada, mas agora melhorou. Foi, né? Pronto, então acho que vai melhorar. Agora tá melhor. Isso, agora tá bom. Eu não vi a tua pergunta, ó. Não, mas é porque eu disse que Virgínia tá perguntando se eu não tenho viagem, né? Porque eu tô em casa demais agora. Aí eu queria saber se o Sueli tá falando a mesma coisa. Rapaz, graças a Deus que agora a gente tem trabalho de sobra aqui, porque a Pois cachorra é, aqui né? cria 9 filhotes, né? E o Renato me falou isso, cara. Você passou a noite gerando cachorros. Como é que foi isso, Gutão? Gerando não, trazendo à luz, né, os cachorros aí. Tá ruim? Júnior, peraí, viu? A gente tá ajeitando aqui a internet. Beleza. Pronto, agora eu acho que vai dar certo. Bora, melhorou. Pronto. Rapaz, aí ontem a gente viu... Opa. Olha ele chegando aí. Aí, rapaz. E aí, homem de Deus? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Gutão? Graças a Deus. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem, né? A gente até que está se vendo bastante no trabalho, mas essa quarentena não está fácil, né? A Virgínia está sentindo falta das minhas viagens. Ela disse que eu estou em casa tempo demais. Não sei se o Sueli está falando a mesma coisa com você. Você deu uma sumida. Voltou. Oi. Oi. A internet não... Júnior, a internet tá boa aí? Tá. A sua tá dando uma picotada, mas agora melhorou. Foi, né? Pronto, então acho que vai melhorar. Agora tá melhor. Isso, agora tá bom. Eu não vi a tua pergunta, ó. Não, mas é porque eu disse que Virgínia tá perguntando se eu não tenho viagem, né? Porque eu tô em casa demais agora. Aí eu queria saber se o Sueli tá falando a mesma coisa. Rapaz, graças a Deus que agora a gente tem trabalho de sobra aqui, porque a cachorra aqui cria 9 filhotes, né? E o Renato me falou isso, cara. Você passou a noite gerando cachorros. Como é que foi isso, Gutão? Gerando não, trazendo à luz, né, os cachorros aí.
Tá ruim? Júnior, peraí, viu? A gente tá ajeitando aqui a internet. Beleza. Pronto, agora eu acho que vai dar certo. Bora, melhorou. Pronto. Rapaz, aí ontem a gente viu que ela estava se arrumando, né? Ela estava já prenha, né? Então aí quando eu Uhum. passei no... Aqui é grande, o sítio, né? A granja. Aí quando eu passei de noite, aí eu vi que ela estava se ajeitando. Aí eu fui para comer lá na casa onde o pastor morava. Aí quando eu voltei, eu vi já tinha um latindo lá, um chorando, né? Aí a gente teve que tirar ela do lugar onde ela estava lá. Ela fez um lugarzinho para ter os filhotes e botou num lugar melhor para a gente poder acompanhar. Mas é trabalho, rapaz, não é brincadeira não. Quantos filhotes, Guto? Foram 9, nasceram 2, assim, morreram, né? Assim, no Entendi. parto. Agora ficou Ah, 7, mas assim, o parto é bem demorado, né? De um para é, né? outro. O primeiro nasceu, o segundo chegou com 3 horas e foi diminuindo o tempo, né? Aí você tem Nossa. que ajudar, né? Então foi bem trabalhoso ontem, mas foi bom, divertido. A Gigi tá falando aqui, é um obstetra. Rapaz, o cara tem que se virar, né? Meu amigo, que coisa louca. Botão, como eu tinha te falado, a ideia dessa live é a gente conversar sobre o ministério pastoral, né? Mas Uhum, antes de tudo, a gente está aqui, imagino que da quase 100 pessoas que estão online agora com a gente, a maioria seja do Verbo da Vida, né? uhum, E hoje a gente vive uma coisa no Verbo da Vida que a gente tem muitas igrejas que nasceram nos últimos, sei lá, 5 anos, né? E uhum. conhecem o Guto, e tal, mas não conhecem toda a história. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi seu encontro com o pastor Bud e um pouco das suas experiências pastorais também. Você talvez tenha gente que nem saiba que você pastoreou em Campina Grande um tempão, né? E Uhum. também em Fortaleza foi uma experiência muito forte para você. Conta pra gente aí como é que foi. Rapaz, a gente deu uma viajada, né? Passamos um tempo pequeno, mas lá em Olinda também, eu e Suelen, né? E sempre tentando, assim, fazer com que a igreja funcionasse, né? Às vezes ela entra numa situação difícil e você tem que, de alguma forma, dar uma ajuda, dar um apoio, né? Então, quando eu conheci o pastor Bud, eu sempre falo que eu não tinha discernimento do que era a vida, né? Não sabia discernir o que era a mão direita do que a esquerda, espiritualmente falando. Foi depois desse encontro com ele que a gente começou a descobrir a vida espiritual. Porque mesmo sendo cristão, a gente tinha passado 6 meses numa igreja ainda acreditando naquela religião que a gente tinha antes, era o espiritismo, né? Acreditando em reencarnação. E é como eu sempre falo que mesmo você sendo nascido de novo, você vai para uma igreja com pensamento ainda por transformar, né? Não quer Isso. dizer que você já nasce já com a sua mente renovada. Então, a gente passou 6 meses mais ou menos ainda acreditando naquelas coisas. Eu era salvo, ia para o céu se eu morresse, mas ainda com esse pensamento errado. O fato da gente estar associado com o pastor Bud, isso foi de grande valia para nós, porque o que acontece? A gente pegou mais de perto, né? Todo o tempo ele ministrava a palavra para nós e a gente tinha a oportunidade de tirar as dúvidas com ele. Então, para nós era ter um professor todo o tempo na nossa vida, né? Tem uma coisa. Tá travando? Tá travando um pouco. Travou, Travou, mas mas voltou, vai. pronto. Então, assim, a gente começou a crescer assim e gerou uma amizade muito grande, né, Júnior? Para um pastor que está começando obra, ter pessoas disponíveis é mais importante do que pessoas talentosas que não têm disponibilidade, né? Verdade. A gente era disponível, talvez não aflorasse os talentos que a gente tinha, né? Ele tinha que, era como cavar, procurar petróleo, né? E ele soube Aham. fazer isso, foi nas profundezas e descobriu coisas que a gente mesmo não sabia, né? Não tínhamos noção na nossa vida. Então ele foi dando oportunidade. Mas o que fez a gente ficar muito conectado com ele foi a disponibilidade que a gente tinha. Queríamos servir, queríamos ajudar, e essa lealdade da gente a ele, porque você termina você gravitando para aquelas pessoas que você tem, sabe que elas vão fazer alguma coisa, né? Então eu e Suelen e os outros que estavam junto com a gente era assim.
né, disponível todo o tempo. Se ele dissesse que era uma coisa boa para fazer, a gente estava pronto. Se fosse ruim, a gente estava pronto do mesmo jeito. Então, Isso. ele trabalhava assim com a gente. Tem uma coisa, Guto, que eu falo para as pessoas quando dou treinamento, e quando eu pastoreava eu falava isso, que o que é um crente fiel, né? Um irmão fiel? O irmão fiel é aquele que quando o pastor tem um problema, ele fecha o olho, é aquele cara que o pastor fala assim, bom, ele vai estar pronto para fazer, né? Verdade. Eu acho lindo esse casamento, o pastor Bud, esse descobridor de talentos, e vocês, Suelen, com essa disponibilidade de dar, vocês deram a vida mesmo, né? Deram a vida absurdamente para aquele projeto, aquele americano que vocês mal conheciam, mas tinha algo no coração, e essa coisa toda aconteceu no Brasil, né? Júnior, olha, vê só, eu não vou dizer que a gente tinha ideais assim na vida, né, assim para cumprir, como muita gente tem. A gente estava vivendo a nossa vida, queríamos casar, né, e queríamos construir uma família, queríamos viver bem. Quando a gente tem muita gente que trocou, como eles falam, né, assim no testemunho, eles dizem assim, rapaz, eu troquei riquezas no mundo, né, para servir a Deus, né, como se fosse servir a Deus fosse uma coisa muito ruim, pior do que o que eles rapaz, eu troquei assim o lixo pelo ouro, né? Só ganhou, né? Só ganhou. Só ganhei, né? Então, assim, a gente não tinha uma coisa assim. Quando a gente descobriu Jesus, a gente descobriu um ideal na vida, né? Sabíamos que a nossa vida era limitada aqui. Então, cara, não tem outro caminho, não. A gente vai querer fazer da nossa vida uma plataforma para ir para o céu e ir bem, né? Isso. Que coisa. Assim, a gente pensava, né? Então, assim, para a gente não teve essa troca assim, não. Era uma coisa assim que a gente entendeu logo de início, rapaz, é isso, é essa vida que a gente quer e a gente vai mergulhar de cabeça. Então não tinha essa coisa assim de pastor chamar a atenção da gente, a gente ficar tão frágil que querer sair da igreja, entendeu? Aquele era o nosso ideal. Coisa rara hoje em dia, inclusive, né? É verdade. E a tal da geração do mimimi aí, que você fala, o cara rapidinho sente uma direção, né? Se tinha uma direção, acabou meu tempo e tal. Com o pastor Bud tinha umas bronquinhas de vez em quando, né, Guto? Tinha, rapaz, a gente passava, né? E assim, Júnior, eu penso que as pessoas, às vezes, elas confundem mesmo um desejo seu, pessoal, com um desejo de Deus, né? Aquela vontade, a vontade de Deus mesmo. Você sabe, você passa por muitas igrejas, quando você chega num lugar, você sente aquela necessidade, cara, se eu tivesse aqui para ajudar esse pastor, e aquela vontade de estar conectado ali, mas quando você volta, aí você, não, rapaz, não era a vontade de Deus, não, era mesmo minha vontade, né? Então, é o que eu sinto, né? Assim, às vezes eu vou em muitos lugares, e, cara, assim, mas mistura mesmo, mas parece a vontade de Deus. Rapaz, eu quero ficar aqui. Como na África eu vou, eu digo, rapaz, eu quero morar aqui, né? Mas eu sei que muitas vezes... É um sacrifício de trazer, né? Toda vez é um sacrifício de voltar, né? É verdade. Quando eu vou em Angola... Mas, de qualquer forma, cara, assim, eu acho que muita gente se confunde nesse tipo de sentimento, sabe? Às vezes eles pensam, rapaz, eu não estou mais gostando do que eu estou fazendo, gosto de fazer outra coisa, e eu fico pensando, cara, nem sempre o que Deus quer para você é prazeroso, né? Para a carne. É contrário à sua vontade, né? Então, você não julga estar na vontade de Deus quando tudo está muito bem, obrigado. Isso. Então, isso é uma descoberta difícil, né? Eu lembro quando aqui em Campina, já morava aqui em Campina, aquele John Grunwald, ele pregou uma coisa que me chocou. Ele falou assim, tem coisas na vontade de Deus que você não vai gostar de fazer. Porque, você vê, eu já estava no ministério há um bom tempo, mas eu ainda tinha aquele pensamento de que na vontade de Deus, mesmo as coisas ruins pareciam boas. Mas tem coisa que é ruim mesmo, que você não quer. Jesus não queria a cruz, né? Jesus suou sangue no Getsemane, mas era a vontade de Deus. E vamos lá, mas ele viu o fruto do penoso trabalho e ficou satisfeito. Eu imagino que vocês, Suelen, hoje, pensa, né? Tudo que vocês já viveram, situações difíceis, às vezes tiveram que ir para outros lugares, né, cara? E não foi tão fácil, mas o fruto sempre vale a pena, né, Gutão? Eu falo, né, que compromisso é você gostar do que faz, ainda que você faça o que não gosta, né?
Muito bom. Eu Muito tenho, bom. no ministério, cara, você vai fazer muita coisa que você não gosta, mas você vai ter que fazer, né? Você não tem prazer de corrigir um casal, uma família, uma pessoa na igreja. Quem é que tem? Quando a gente vai Né? corrigir os filhos da gente, a gente não gosta, cara, né? Às vezes o pai se escora na mãe, não, vai tu, é melhor tu, né? Não é uma coisa muito prazerosa, mas tem que ser feito, né? São coisas que a gente não gosta. E principalmente quando há uma necessidade. Eu penso que algumas pessoas têm esse pensamento assim, sabe, Júnior? Não é, mas eu não tenho paz para fazer isso. Eu digo, rapaz, é paz ou preguiça? Não quer colocar a mão no arado mesmo, entendeu? Porque em algumas situações, rapaz, o pastor nem perguntou para mim se eu tinha paz, se eu podia orar a Deus para ver alguma coisa, né? Ele simplesmente mandou. Aí quando a gente lê a Bíblia, a gente não vê que Paulo era assim, Uhum. não entendo os irmãos, religioso como uma coisa Uhum. absurda, né? Mas assim, Paulo ele não pedia para Timóteo ou para Tito, né? Olha, ora a Isso. Deus e vê se tem uma direção ou uma paz que você fique aí e me ajuda. Não, Paulo ele sabia da direção de Deus e dizia, rapaz, ó, eu quero que você fique aí. Foi por isso que eu te deixei aí em Creta, Isso. né? Para você colocar em ordem as coisas restantes. Eu digo, rapaz, e colocar certas coisas em ordem dá trabalho, né, Júnior? Dá demais. Dá demais. Então você vai ter que lidar mesmo com as suas emoções. Tem coisa que não é prazerosa. Eu lembro muito do que o pastor Bando fez comigo, né? Quando a gente estava para ir para Fortaleza, ele disse: Olha, eu não Isso. posso ir. Ele falou: João não pode ir, Natan não pode ir, Lima não pode ir, Carrumbé não pode ir. Aí ele disse: Você vai. Eu disse, rapaz, um tira queima-roupa dessa. Aí eu perguntei, mas pastor, eu disse para ele, mas pastor, é porque as meninas estão no colégio. Ele disse, lá não tem escola, não? Eu disse, tem. Então pronto, tira ela e bota para lá, né? Ah, meu Deus do céu. Aí nós Não tinha fomos. nem desculpa, né? Tinha não. Tinha não, cara. E assim, pra gente não tinha uma saída, né, Júnior? Assim, ele tá me colocando para um lugar, eu vou para outro aqui. Rapaz, não existia isso pra gente, né? Ele está me Uhum. machucando, ele está querendo abafar o meu chamado, essa coisa. Não era nada disso, era porque ele tinha amor pelas vidas mesmo e queria Isso. que a coisa funcionasse, né? Isso. É lindo. Eu sempre achei Pastor Bud genial. Eu já te falei isso, né? Uhum, Que eu acho genial, assim, a capacidade do Pastor Bud de ver o invisível é uma coisa impressionante, né? uhum. Agora, tem uma coisa que eu queria que você falasse, porque eu queria muito que o pessoal ouvisse a visão que você tem a respeito da importância do pastor. Você é uma pessoa que tem um zelo pelo ministério pastoral muito grande, né? Eu Aham. vejo que hoje o trabalho mesmo da diretoria, da gente no ministério, a gente vive muito em função de gerar uma condição de trabalho confortável para os pastores, né? E eu Uhum. queria que você falasse sobre isso, sobre a importância do ministério pastoral e todo o esforço que a gente tem hoje no ministério para possibilitar que as pessoas que estão nessa frente desse chamado possam fazer o seu trabalho. Então, Júnior, olha, eu falo com respeito ao ministério de uma forma geral, certo? Tem gente que gosta mais do púlpito do que pastorear, né? Então, assim, o púlpito se torna um ídolo para ele, né? O objetivo principal é estar no púlpito, né? Cortou um pouco. Volta! Deus, Né, volta, Júnior? Gu. Voltou, voltou. Homem, o que está vendo com Cortou um essa pouco, internet? Júnior. Agora voltou. Jesus, internet, libera em nome de Jesus. Vamos interceder aí, povo, pela internet. Gutão, Pronto, eu tá na acho. área? Oi. Voltou? Voltou, né? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, vai. Voltou? Tô te ouvindo.
Eu vou ficar bem parado aqui. Eu também. Misericórdia. A gente está te ouvindo agora. O pessoal interceda aí pela internet, em nome de Jesus, volta. Hashtag volta Guto. O pessoal está dizendo que a unção está forte, mas se a unção está derrubando, misericórdia. Vamos lá, Guidão, vamos lá, vamos lá. Desculpa, cara, assim, eu tava brincando com o Marcelo, hoje ele tava numa live lá com o Cristiano, aí a dele deu problema também, né? Eu disse, rapaz, Marcelo, não mexe muito a cabeça não, porque dá interferência. Eu vou ficar paradinho aqui também. Meu Deus do céu. Rapaz, eu tava onde mesmo? Eu estava falando das pessoas, o púlpito e o pastoreio são coisas diferentes. Então, assim, eu falo para as pessoas, né, que, rapaz, tem pessoas que gostam mais do púlpito do que das pessoas, né? Eu digo, se você não gosta de gente, rapaz, é melhor ser mecânico do que ser um ministro, né? Eu falo de uma forma geral, porque você vai lidar com gente e muitas vezes vai lidar com os sentimentos dessas pessoas. Então, para mim, o ministério pastoral é um dos mais importantes. Eu não vou dizer que é o mais importante, depende da necessidade de Deus mesmo, né? Mas, para mim, é um ministério que ele desenvolve outros chamados. Então, ele carrega uma responsabilidade muito grande em si, né? Deve ter uma compreensão mais apurada do seu serviço, do seu chamado, né? Então, eu considero muito, rapaz. Às vezes eu vou passando em algumas igrejas e eu vou olhando o que é que os pastores estão fazendo, né? Às vezes eu dou um toque, porque essa questão de maturidade espiritual é diferente de maturidade ministerial, né? Você vai aprendendo com o tempo. E por mais que o pastor seja esse exemplo todo para a gente, pastor Bud, eu digo, né? Que era um apóstolo, mas ele nunca escondeu que errou no começo do seu ministério, né? Não são falhas assim moral, né? Nada disso. Eram coisas assim administrativas, né? Eram falhas assim que ele de percepção mesmo. Tá dando para entender, Júnior? Tá sim, tá sim. De vez em quando dá uma gaguejada, mas vai. O pessoal falar aqui travou direito. Foi, voltou. Eu vou ter que pegar uma manivela para ajudar aqui a internet. Mas assim, ele nunca escondeu a sua como é que ele disse que ele era verdinho quando chegou em São Paulo, né? E as coisas que aconteceram lá contribuiu para ele poder ter uma noção melhor do pastoreio aqui em Campina Grande. Então, assim, a entrada no ministério pastoral é mesmo, você vai entrando, você é chamado, existe o chamado genuíno, mas administrar uma igreja não é a coisa mais fácil do mundo. E você vai crescendo, né, com o tempo, vai pegando o jeito para as coisas. Então, foi assim como foi com a gente, né? Então, eu tenho muita paciência com o pessoal que eu estou vendo crescendo agora, que pega essa palavra e diz, rapaz, eu vou abrir uma igreja, vou pastorear. Rapaz, sabe de uma coisa, vai errar muito, né? E tem aquele fascínio, né? A gente é muito da fé, a gente é muito de ter aquela empolgação na vitória, né? Mas esses desafios, o cara não tem noção de que vai enfrentar e faz parte, né? Faz parte tudo isso, esses sofrimentozinhos de lidar com seus erros, como você falou, né? Não são erros morais, não são erros de conduta, de caráter, são erros de inexperiência, né? E todo mundo vai passar por isso, né, Gustavo? Passa por isso, não tem para onde correr, né? Você lida com situações que é amplificada, né? Por exemplo, o Paulo ele compara você, um ministro, ele precisa governar bem a casa, né? Então ele diz, se você não sabe nem governar bem a sua casa, como vai governar a casa do Senhor? Então, mostrando uma amplitude maior, a igreja é como uma grande família, não é?
Uhum. Você vai ter N situações lá dentro para você lidar. Se você não consegue lidar com a coisa pequena, imagina com a coisa grande, né? Então, assim, mas a gente erra mesmo, né? Não tem ninguém perfeito, né? Você andasse com o pastor Bud, você ia ver que ele tinha suas deficiências. Não eram coisas assim que você poderia dizer assim, rapaz, ele está causando vergonha ao evangelho. Não. Mas talvez a Uhum. forma administrativa de ver uma coisa ou outra, a forma de falar, a forma de fazer, muitas vezes a gente comete um erro simples e bobo que traz dano para a vida, o avanço da obra em tudo, né? Mas era bom que Pastor Bud, assim, ele era humano, né? Ele não tinha Aham. essa coisa de que ninguém podia ver um erro nele. Rapaz, quando ele estava no púlpito, ele dizia, rapaz, eu tô dessa condição porque eu errei, eu abri a minha boca, né? Coisa mais linda, né? Assim, É, você não botar a culpa em A, em B, em Deus, o diabo, ele diz, rapaz, é. eu chegava aqui em Campina Grande, eles, rapaz, eu errei muito lá em São Paulo porque eu era verdinho, né? Então, assim, era verde, né? Mas agora eu estou fazendo a coisa certa. Deus falou comigo, eu aprendi com os erros, né? Coisa linda de um líder, né? Linda. Assim, reconhecer e dizer, rapaz, eu olho para trás, eu fico com vergonha de algumas coisas que eu fiz, mas agora eu estou fazendo uma coisa melhor porque aprendi, né? Aham. Verdade. Não, eu lembro que uma vez ele no Rio, né? A segunda vez que ele foi no Rio, rapaz, ele viu as coisas que não estavam em conformidade lá, ele deu-lhe uma cacetada na igreja. Meu amigo, foi uma pancada. E depois o pai conversou com ele, perguntou, Bud, você tá vendo alguma coisa tal? E ele percebeu que errou a mão, né? A, Aham. a, a, a- você lembra, quando ele viu uma coisa que não Não, lembro. conformidade, não tinha É. conversa, né? Aham. Mas eu senti que ele percebeu que errou a mão. Cara, ele entrou na minha casa depois de conversar com meu pai, ele pediu perdão pra todo mundo, bicho. Aham. Até Mas pra é, mim, eu disse, cara, me perdoa. Eu disse, meu Deus, do que, pastor? Pelo amor de Deus, pelo amor, me desculpa o senhor. é desse jeito. Era impressionante mesmo, né? E Que é Júnior, uma coisa. Pode engraçado, falar, fala. engraçado que ele sabia, né? Que certas coisas ele dizia, rapaz, é melhor você ir do que eu ir. Porque talvez a força que ele ia colocar fosse demais, né? Então ele É, percebia, rapaz, essa percepção que um ministro deve ter, né? Eu acho tão bonito na medicina, eu falo para o pessoal, rapaz, um pastor, ele tem que ter noção dos seus limites, né? Rapaz, eu não sou bom para tratar esse caso, não. Deixa eu procurar uma pessoa especialista que possa direcionar essa pessoa para ser isso. ajudada, né? O pastor Bud, ele tinha esse senso, né? Ele, ele tinha Uhum. esse senso de percepção, assim, de dizer, rapaz, é melhor você ir, porque você vai falar de um jeito que ele vai entender melhor do que eu. Se não der certo com você, aí eu entro. Esse Isso. trabalho em equipe, né, é tão bom para a gente, né, ter acompanhado isso na vida dele. E isso pegou, né, cara? Eu vejo que o pastor Bode já foi, mas esse sentimento perdura. Você é muito assim, né? Aham, E a gente não trabalha com o negócio de estrelismo, né? Teve uma coisa que você fala sempre, que tem muita estrela, né? Estrela no sentido seguinte, no verbo da vida, não tem ninguém que brilha sozinho, né? A gente aham, tem tanta gente tão boa, é uma quantidade tão boa, e todo mundo vibra com todo mundo acontecendo, né? É mesmo um ajudando o outro, um promovendo o outro. É um ambiente saudável e maravilhoso, né? Uma vez eu lembro quando você me convidou para estar aqui, para ser coordenador doutrinário, uhum, eu falei, olha, eu fico muito honrado, Guto, porque um maior. Lembro que eu falei que era o maior patrimônio do Verbo da Vida, né? A doutrina. Aí você disse, não, é verdade, mas a parceria também. Eu nunca me esqueci uhum, dessa palavra, né? De que uhum, a gente carrega essa coisa de sermos parceiros, amigos e não uhum, estrela, né? Essa liberdade que a gente tem de ter conversas assim uhum. é E, algo, Júnior, é algo maravilhoso. eu vi isso uma vez, a gente estava lá na igreja de Guarulhos, o pastor Marconda ainda pastoreava lá. E ele falou assim, a gente estava sentado, eu, o pastor Bud, numas mesas lá, e um rapaz de outra, que estava vindo de outra denominação, ele me procurou e disse, pastor, deixa eu falar aqui uma coisa com o senhor.
Rapaz, o que eu admiro nesse ministério, eu estou chegando agora, né? Eu era de um ministério grande e tudo, mas o que eu admiro é que vocês não têm estrelas, né? Assim, não tem uma estrela, vocês são uma constelação. Porque tem gente que brilha tanto no ministério de vocês, eu digo, rapaz, mas não tem um motivo de não ser assim, né? É Eu acho que verdade. não tem para que mudar a forma de ser da gente ou focar só numa pessoa, porque tem tanta gente boa. E eu sei, sabe, Júnior, assim, Deus me chamou para algo que talvez não chamou alguma outra pessoa que está na minha equipe. Eu faço a minha parte bem, mas não Isso, que vou coisa conseguir linda. fazer a parte de outra pessoa tão bem. Eu vejo assim, pessoas brilham tanto dentro do ministério, né? O Mané com você, o Garcia, o Renato, Simon, né? Com brilhos diferentes e habilidades diferentes, mas que compõem essa força no corpo, né? Então, isso para mim é maravilhoso. É como o pastor Bud via. É maravilhoso. Gutão, duas coisas. Primeiro, tem que lembrar o pessoal que a gente está fazendo um sorteio de um livro que eu acho que você vai gostar muito. Não sei se você viu que a gente está indicando. É o livro novo do Rapaz, Rick Renner. esse livro é muito bom. Esse livro é maravilhoso. A gente está fazendo um sorteio. A Rema está apoiando a gente aqui. Como manter a cabeça no lugar neste mundo louco. Então, você que já quer o sorteio, já pode começar a colocar aí, eu quero. E tem a galera aqui anotando. Tem uma galera chamada Virgínia. A galera inteira é Virgínia. Ela está anotando aqui e a gente vai sortear no final esse livro. Outra coisa, eu pensando num tema para essa série, né, que a gente vai fazer, eu lembrei de Atos 20:28, né? Portanto, cuidem de si mesmos. Eu estou lendo na NVT. Uhum. Cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem a sua igreja comprada com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos vorazes. É um perigo, esse povo mestre é um perigo, né, Gutão? Que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Uma coisa que eu queria enfatizar muito nesse tempo é a importância da pregação do pastor, Gutão, porque eu acho que ela é essencial, né? Eu lembro uma vez, o pastor Joselito, que vai estar com a gente aqui, eu fui pregar na igreja dele, a primeira vez que eu preguei lá, ele falou assim, olha, irmão, eu quero que você se delicie com essa refeição que você vai comer hoje, mas eu quero que você se lembre que o que vai te alimentar é o arroz e feijão que eu prego toda terça, quinta e domingo. E olha que eu era só numa pregação arroz, feijão com batata frita, não era nada demais, não. Mas qual a importância e como um pastor deve pensar essa coisa da pregação? Qual é o lugar da pregação na vida do pastor? Sei que você falou de amar o púlpito e não as pessoas, mas a pregação do pastor, ela não é uma paixão pelo púlpito, né? Ela não é uma paixão pela pregação, ela é um remédio, né? Ela é uma vacina, né? E, bom, você fala melhor do que eu sobre isso, fala aí. Eu acho assim, Júnior, olha, o pastor é como um pai dentro de casa, ele sabe as necessidades que existem, né? Então, ele acompanha a vida. Fica, num certo sentido, alguns se sentem um pouco desconfortáveis quando eles vão usar a ferramenta da pregação para poder tocar em certas áreas que são necessárias dentro da igreja, mas é necessário fazer, né? E ele está ali justamente porque Deus quer que ele toque nessas áreas. Então, assim, para mim, esse cuidado pastoral é muito importante. É tão importante ele se ver assim como uma voz balizada para aquele rebanho, né? Porque se ele se vê assim, ele também vai fazer com que as pessoas o vejam assim. Vai depender muito de como você se vê. Eu posso te dizer assim que quando eu assumi a igreja de Campina Grande, havia um desafio, porque novo você quer ser outra pessoa e não você mesmo, né? Aí você entra em choque, né? Você quer falar igual a fulano, você quer ministrar igual a cicrano, e aquela competição não é nem que as pessoas façam, mas é você com você mesmo, né? Aquela guerra mental.
rapaz, você não é igual ao pastor Bud, você não tem a mesma personalidade que ele, você não tem a mesma facilidade de falar certas coisas que ele, né? Então você fica naquela cobrança, você mesmo. Aí isso atrapalha um pouco o ministério pastoral, né? Eu assumi aqui um tempo, e eu vou te dizer, eu vivia debaixo dessa cobrança, e eu posso te dizer que a maior parte não eram pessoas que estavam me cobrando, não. Era eu mesmo que me cobrava, sabe? Aí eu vivi uma das fases piores da minha vida, né? Porque meu julgamento para mim mesmo, rapaz, era muito severo. Era muito severo. Então, assim, isso me deixava numa base de instabilidade emocional grande. Ninguém sabia, mas eu sabia, né? Então, isso me perturbava. Quando as coisas foram evoluindo, crescendo e avançando, e a gente vai tomando mais confiança, eu me lembro que nesse tempo mesmo que o pastor Bud ele estava para partir, que ele chamou a mim num púlpito e falou, olha, você agora é o apóstolo do ministério. Rapaz, aquele mesmo pensamento do primeiro dia que eu comecei a pastorear veio novamente. Uau. Como é que eu vou fazer isso? E olha que eu já estava há tempo no ministério. Eu nunca falei isso para ninguém, né? Estou falando aqui na sua live aí. Meu Deus, que honra, Jesus. Eu estou com medo de cair um raio na minha cabeça agora. Mas é sério. Mas é sério, né, Júnior? Esse pensamento veio. E se você acalenta ele, o medo toma conta de uma forma. E fora que tinha outras pessoas aí que às vezes fica levantando situações, né? Falando, se Bud morrer, você vai ficar com quem? Vai ficar com Guto? Como se eu fosse dono da obra do Senhor, né? Como se eu fosse o ministério, né? Verbo da vida. Cara, eu estou no chamado que Deus me chamou. Mas se ele disser, vai para outro lugar, cara, eu estou pronto para arrumar minha mala e ir para outro lugar. Porque eu acho que a segurança, a prosperidade, a paz vai estar onde Deus tem te chamado para estar. Então, mas nesse tempo veio nessa pressão. Então, aí você fica, de uma certa forma, trabalhando com uma certa insegurança de cobrança sua mesmo. E, rapaz, o diabo é acusador, né? Ele acusa sempre você, que você não tem a capacidade, o dom. Aí foi quando Deus começou a ministrar comigo, graças a Deus, que Deus me deu um tempo com o pastor Bud de mais de um ano, né? Mais ou menos um ano que ele falou isso, né, para desenvolver, né, essa segurança mesmo para estar falando e falar as coisas que são necessárias. Aí eu falo sempre, sabe, Júnior, eu não tenho a mesma personalidade que o pastor Bud, nem a mesma forma de lidar com as coisas, mas eu tenho a mesma seriedade e tenho a mesma palavra. Então, para mim, a forma não... Porque Deus ele não passa por cima da personalidade de ninguém, né? Ele usa as pessoas com a personalidade que elas têm. Né? Então, Deus ajuda as pessoas conforme a graça que opera na sua vida. Então, quando eu entendi isso, eu digo, rapaz, vamos tocar. Não sou eu o dono da obra, não. Vamos tocar. Aí sim, eu acredito que você fica com uma voz balizada, né? As pessoas vão recebendo de você. Aí a pregação do ministro, do pastor, ela se torna essencial para a igreja. Claro que você pode convidar outras pessoas, né? E eu convido sempre, mas quando eu preciso dar a voz, é aquela coisa, né? Seu pai está chegando, então... Isso. Tem uma voz mais balizada. Gutão, eu fico ouvindo você falar e eu aprendo de duas formas, assim. Eu aprendo o que você está falando, mas eu acredito que o pessoal que está assistindo, existe uma coisa tão oposta à vaidade, tão rara nos nossos dias, né? Que é essa sensação de eu sou o que Deus estabeleceu, o que Deus quer, eu estou fazendo a obra que é de Deus e não é minha, né? E pelo contrário, é mais como Jeremias dizendo, não fala isso que eu não posso de uma criança, do que qualquer coisa do tipo, não, eu vou fazer mesmo, né? E eu penso que esse é um sentimento difícil de achar, né? Primeiro, esse sentimento difícil de o medo de você não ser, da inadequação. Por outro lado, quando chega esse lugar de confiança e segurança, também é perigoso cair nesse outro lugar de eu resolvo, né? Mas é lindo ver, e eu queria que se você puder falar mais sobre isso, com essa consciência de não é minha, né? Eu estou aqui. Né? Eu não sou dono disso. A gente
tenho o privilégio de ouvir bastante você aqui no Ministério, né? E a gente vê você falando muito isso, mas talvez o povo que está aqui na live do Brasil inteiro ah, não escute tanto. É tão enriquecedor ter essa segurança, né, de que o desejo é agradar ao Senhor e não a si mesmo, e não está construindo nada para si mesmo, mas para o Senhor. E vale a pena, né? Fala um pouco sobre isso aí. Júnior, eu sei que tem um discurso desse que se torna politicamente correto, as pessoas se agradam, né, com esse discurso, assim, dizer, rapaz, a coisa não é minha, eu estou, essa coisa toda. Bom, eu sei que existe um discurso assim, mas esse não é o meu, e pela trajetória da gente, as pessoas conhecem, né? Assim, a trajetória da gente, como a gente cresceu, como a gente desenvolveu o chamado, a seriedade no ministério. Então, não é o nosso, meu e do Sueli, não é esse discurso. Mas a gente entende, cara, assim, ó, sinceramente, não existe mérito num sentido assim, de dizer eu fiz, fomos nós que criamos, sabe? Assim, porque o que a gente fez? A gente só cooperou com Deus. Rapaz, Deus estava Amém. fazendo as coisas e a gente foi atrás, né? Então, assim, tem um sentido de satisfação em nós. Eu tenho satisfação. Claro. Cara, quando eu vejo a igreja avançando, quando eu vejo os números, existe uma satisfação, sabe? Assim, você se satisfaz, mas, rapaz, a glória é dele, né? A glória é dele. Amém. A alegria nossa, mas a glória é dele. É isso tudo que a gente vê. Aí não tem por que a gente estar tão assim apegado numa coisa que a gente sabe que é de Deus, né? Que o tempo da gente vai passar e a gente vai estar com o Senhor. Então, para mim, é isso aí, sabe? É essa segurança que a gente tem. Aí eu sei que às vezes tem alguns que estão começando que eu mesmo eu digo que na minha carreira a gente vai pegando um sentimento quando a gente está numa certa infância. E não adianta você dizer para seu filho de 5 anos, rapaz, tenha maturidade de uma criança de 20 anos. Adianta. Não adianta, Não, você não tem que adianta esperar não. um pouco mais, rapaz, deixa crescer, né? Às vezes eu vejo uns jovens aí, né? Só porque dá uma frase de efeito aí, são muitos seguidores, muitos likes, né? Aí as pessoas querem seguir, né? Aí eu digo, rapaz, acho engraçado, né? Essa coisa. Você precisa crescer um pouco mais para ter controle, porque, Júnior, o sucesso também ele gera um estresse. E se as Uhum. pessoas não tiverem assim maturidade, rapaz, eles vão ficar numa situação muito vulnerável. Você vê alguns artistas aí, né? O Isso, sucesso isso. mexe com a cabeça, né? Eles muitas vezes Pira, não né? estão Pira preparados. totalmente. Pira, pira. Você vê jogador de futebol, acontece assim, né? Uma fama repentina, rapaz. Eu vendo na live de Marco Freire, aquele irmão lá, o irmão é o Bigode, né? Entrou lá, meu amigo, a quantidade de gente que segue aquele homem, ele entrou, né? Assim, Sei. isso às vezes mexe com a cabeça do camarada. Se ele não tem maturidade, aí termina complicando, né? Aí eu digo, as pessoas às vezes não têm nem essa maturidade por uma frase de efeito ou por alguma coisa que ele fez, tem essa fama toda, aí de repente se torna um mentor, né? Eu fico pensando, cara, que coisa, né? Eu digo, rapaz, vai dar errado essa conta no final, né? Vai dar problema, vai dar Vai problema. dar problema. Eu acho engraçado, mas não posso falar muita coisa não, porque também Deus vai tratando com os filhos, né? Amém. Não, e essa sabedoria de saber a idade que o filho tá também, né? Se você também Sabe? tudo vai em cima, né? Que é uma sabedoria que eu vejo com você. Às vezes eu imagino que o pessoal de fora talvez questione, né? Será que o ministério não está vendo isso, não está vendo aquilo? Uhum, E aí, quando eu vou conversar com você, de vez em quando eu tenho essa impressão, tá vendo e tá vendo muito mais do que eu não tô vendo, inclusive, né? Tá vendo uhum, que o cara tem uma idade, que o cara tem uma família, que o cara não é isso, e que tem uhum. muitas outras coisas, né? Muitas outras variáveis na vida do ministro que a gente não pode ser tão rápido, né? Tem que dar tempo ao tempo. Você me falou uma coisa na última reunião que a gente teve, né? Que às vezes o corpo ele cria anticorpos e às vezes cura a si mesmo. A gente não precisa ser tão apressado para estar colocando a mão em tudo, né? Uhum. Júnior, é isso aí que eu fico. A maturidade vai trazendo isso, né, para você, porque, por exemplo, a igreja é um organismo vivo, né?
Então, existem algumas situações de conflitos numa família, como também existe. Paulo mesmo diz daquela igreja lá de Tessalônica, que era modelo, mas ele fala no Isso. final da carta, rapaz, repreenda os insubmissos, né? Insubordinados, isso. Então, assim, tem pessoas que se tornam assim, que precisam ser corrigidas. Agora, tem certas coisas que eu acho que as pessoas são muito apressadas, sabe, para botar a voz naquilo, colocar. E o corpo é esse organismo vivo. Uma situação se levanta, mas o corpo ele trata, ele vai corrigindo, né? Você pensa uma coisa equivocada, depois você volta ao bom senso, né? Então, isso tem essa maneira. E até tem pessoas que passam e falam, né? Aconselham, dão toques, né? Então, que você não precisa fazer tudo, né? Você só precisa assistir. Tá no limite, né? É como brincadeira de criança. Tá brincando, tá ficando um pouco sério. Aí você vai lá e, epa, peraí, ó, rapaz, deixa eu te puxar aqui, porque senão vai acontecer um acidente, né? Mas até existe uma percepção de limites, né? Que você vai trabalhando. Então, eu, como um pastor, eu pensaria sobre isso, sabe? Tem certas situações na igreja que é preciso a voz pastoral mesmo, mas tem outras coisas que você vai deixando, o corpo vai se ajustando. Aquilo que o irmão Reagan fala, né? Se os diáconos resolvessem brigar, ele ia deixar e depois ia lá para fazer as pazes. Muito bom. Então, uma coisa que eu não programei falar, mas eu vi que Suelen está participando aqui da live com a gente, interagindo com o pessoal. Uma das coisas que eu acho mais legal em você, no Ministério da Vida, é a leveza sua e de Suelen, né? Vocês não ficam, não sei se vocês pensam isso, mas não ficam posando de casal modelo, mas tem uma leveza na forma de lidar e uma parceria que é muito legal. Você pode falar sobre isso, pessoal? Rapaz, a gente é bem simples, né? Eu e Suelen, né? Como qualquer casal, a gente tem as dificuldades dele. Agora, eu não gosto daqueles casamentos, sabe, Júnior, que vai para o púlpito e faz no casamento um filme de Hollywood. Aí eu sempre digo, rapaz, filme de Hollywood acaba em 2 horas, casamento é uma vida, né? Então, assim, não dá, né? Para mim, aí, bicho, joga uma coisa para mim, rapaz, eu tô errado, então, todo errado, equivocado. Eu devo estar em pecado, né? Casamento é uma coisa assim que você entra na mesa da negociação, vai sentar, vai conversar, né, para tomar as decisões. Então, assim, a gente não tenta enfeitar a coisa, o pavão, né? A gente vive a vida ordeira do lar, né? A gente sabe que se a gente tiver diferenças que não sejam resolvidas, nossas orações ficam impedidas. Então, mas a gente se trata com cumplicidade, no bom sentido, né? A gente trabalha junto para fazer a vontade do Senhor. Então, a gente vive simples assim, né? E eu acredito que o tipo de vida que a gente vive respalda, né? Respalda a gente para estar no ministério. Demais, é uma leveza que eu aprendo muito. E essa coisa que você falou, não é hollywoodiano, né? Não é para inglês ver, é ali do dia a dia, simples. Então, a gente já está quase caminhando para o fim e tem 2 coisas que eu não queria deixar de te perguntar. Uma, eu pedi, não sei se você lembra, eu pedi para você falar sobre um texto, uma passagem que é como uma passagem assim na sua vida, que te marcou, e um livro que você gostaria de indicar nessa live aqui pro pessoal. Rapaz, olha, eu vou indicar um livro aqui, ó, para você, né, esse aqui, ó, tu conhece, Júnior? Rapaz, acabei de esgotar a 3ª edição agora. Rapaz, deixa eu te pegar, deixa eu falar. A gente vai ter a live com o Derek Walker, né? E eu falei assim que eu vou ler esse livro para pelo menos ter uma noção, né? Porque é mais fininho do que o dele, né? Oi. Entendeu, Júnior? É bem básico, mas é legal isso aí. Dá para dar uma base legal. Eu vou ler. Eu não faço as contas que ele faz, não. Você já vai fazer. Mas assim, Júnior, é um livro que mudou minha vida mesmo, assim, que eu falo para o pessoal, sabe? Nas aulas, é O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida. Esse não é o melhor livro do irmão Reagan, não. Mas como foi um livro que marcou a minha vida, cara, aí eu amo esse livro, sabe?
Eu gosto dele. né? E os outros que eu leio sempre, né, para poder ministrar e poder balizar minha vida para viver uma vida de integridade, é esse do Tony Cook, né, Qualificado. Qualificado. Rapaz, eu amo esse livro. Eu acho que ele Rapaz, foi muito feliz. eu tenho uma vergonha. Eu não tinha lido esse livro ainda, eu li no início desse ano, Gustavo. E ele já virou um dos meus top 3 na vida, assim, porque esse livro é realmente. Cara, ele falou de tudo, né? Ele falou de tudo, ele não deixou nada, né? Como ele foi feliz, né? Eu Meu estava Deus. conversando com alguns ministros, eles disseram que estão indicando esse livro para todo mundo, né? E assim, é um livro que você mostra um espelho, né? E os cuidados que você deve ter, porque você se torna um referencial para muitos, né? Então, eu fico pensativo mesmo. Um erro meu, um erro assim, ele compromete muita vida, né? Então, eu não quero errar. E isso estando patente, todo ano eu tenho que ensinar qualificações para o ministério e eu termino falando sobre isso, né? É. Eu tenho uma meta de vida, depois que eu li esse livro, que é ler ele todo ano, sabe? Pelo menos uma vez. Eu acho que devia ser ler na vida todo mundo que lê, porque ele realmente é maravilhoso, maravilhoso. Gutão, a gente está caminhando para o fim, tem que fazer o sorteio. Eu queria que você deixasse uma palavra pro pessoal aí. A gente está bombando aqui, mais de 220 pessoas. Povo que veio ver você mesmo. E eu tô muito animado com essa série que a gente vai fazer. Eu acho que é uma chance muito preciosa, né? Tanto do pessoal conhecer o coração pastoral, né? Que às vezes a gente lida todo dia com o pastor e essa coisa de lidar diariamente acaba sendo como um casamento, gente. A gente acaba lidando todo dia, acaba ficando mais consciente do que a gente não gosta do que dos desafios que a pessoa enfrenta, né? Então eu acho que vai ser muito enriquecedor. E eu queria mesmo começar com você, porque você tem um coração muito pastoral, né? Hoje a sua função, ela é além dela, você não pastoreia uma igreja diretamente, mas pastoreia centenas, mais de 300 igrejas, mais de uma centena de escolas e ministros. Só de professor são mais de 900, e é um pastoreio bem interessante. Deixa uma mensagem, pessoal, fica à vontade aí. Júnior, como é o ministério pastoral, 3 cartas pastorais que foi escrita para as pessoas mesmo, né? Não para a igreja, que é Timóteo, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, na sua cronologia, como você pode, né? Eu acho muito interessante essa advertência que Paulo dá a Timóteo, o modelo que ele passa para se administrar uma igreja de forma sobrenatural, né? Onde muita gente hoje em dia fica buscando, desde o tempo do pastor que ele falava isso, que as pessoas viajam para a Austrália, viajam para os Estados Unidos para pegar modelo de igreja. Você não tem uma Bíblia, não? Leia a sua Bíblia, ore a Deus e busque a direção de Deus para a sua comunidade. Uma coisa que eu acho mais bela no Ministério Verbo da Vida é que a gente preza pela direção de Deus, inspiração de Deus para cada pastor. Por mais que a gente seja um modelo aqui em Campina Grande, a gente não quer que seja um clone em outro lugar, porque pode não funcionar, né? Então, Paulo, ele diz assim, olha, no capítulo 3, versículo 15, ele diz, no 14, ele diz assim, embora espere vê-lo em breve, escrevo-te estas coisas agora, para que, se eu tardar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Isso é na versão da NVT. Eu acho esse versículo assim, cara, fantástico para um pastor. Esse versículo é precedido daquelas recomendações, não é, de Paulo para pessoas que desejam estar no ministério. Mas, para mim, é uma orientação de como um pastor ele deve analisar a vida das pessoas para levá-la a uma maturidade, né? Então, assim, cada ponto daquele serve para o pastor ter um pastoreio personalizado para cada pessoa, para levá-las à maturidade. Aí você torna a igreja boa, uma igreja crescente, uma igreja pujante na nossa sociedade de hoje, né? Aí sem pensar nessa coisa de quantidade, né? Porque eu sempre falo que quantidade para Deus, não, a qualidade, não, qualidade como é que eu posso dizer, sucesso para Deus não é medido por quantidade, é medido por fidelidade, por obediência, né? Então, para mim, esses versículos mostram muito, né, o interesse que Paulo tinha
de que os pastores, eles apacentassem a igreja de uma forma sobrenatural. Aí daí dá para se discorrer em vários aspectos, né? Nos dons e uma série de coisas que a gente não tem tempo. Muito obrigado, viu, Júnior? Guto, pelo amor de Deus, olha que honra, muito, muito obrigado pela sua presença aqui e a gente ama a sua vida, obrigado por ter praticado, como Paulo diz, não ter amado a sua própria vida, mas ter se entregado totalmente ao ministério do Senhor, viu? Muito obrigado. A gente tem um sorteio para fazer. Fica à vontade. Quero avisar o pessoal. Então, Virgínia colheu os nomes aqui. Peraí, antes eu queria falar que o pessoal está pedindo aqui mais 3 horas de live. O pessoal está pedindo 3 horas de live. Eu vou deixar a live rolando aqui e vou dormir. Ó, começa Rapaz, de novo, salvo no LGBT. ó, quando o Júnior, no ano que vem, me chamar novamente, aí eu volto aí, ministro aí. Meu amigo, agora que começou, agora que você veio, eu vou fazer toda hora. Mas a gente vai fazer o sorteio, lembrando que esse livro aqui, você gostou muito, não foi, Gutão, desse livro aqui? Excelente, a gente leu aqui nessa quarentena, maravilhoso. Né? Maravilhoso. Beleza, tá pronto aí, Vi? Pessoal, a gente está com um aplicativo aqui para seleção, deixa eu só anunciar. Aí a gente colheu os nomes, lembrando que não adianta botar 20 nomes, tem gente que bota 20 nomes, mas aqui não é a cartinha do show da Xuxa, a gente vai pegar uma vez só o nome. Da Mama Xuxa. Mama Xuxa. Cara, ele até explicou lá, né? Porque lá em Angola o pessoal chama papai, né? Mamãe. Tudo é pai e mãe, né? E aí, Vi, tá pronto? Bota os números aqui. Já coloquei. Saiu o número? 31 aqui. Caramba, ela colocou tantas vezes que queria. Quem é? Fabiana Barros, 12.217. Então, olha aí, Fabiana Barros, 12.217, você acaba de ganhar Como Manter a Cabeça no Lugar neste mundo louco. Entre em contato com a gente no inbox ou a gente vai entrar em contato com você. Gutão, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Pessoal, na quarta-feira a gente vai estar aqui com o pastor Joselito Barbosa, pastor da Igreja Verbo da Vida de Brasília, Itaguatinga, e supervisor do ministério. É homem de Deus ele, Gutão? Ô, rapaz, Joselito é tipo o pastor Bando, né? Tramontina, corte rápido. Ali, ó, corta rápido. Você vai ver respostas bem diretas. Bom demais. Ei, Gutão, muito obrigado, viu? Beijo no coração, beijo na Suelen e todos que estão aí na sua casa. Também. Pode deixar. Obrigado. Valeu. Beijo. Valeu, campeão. Valeu, Jala. Pessoal, muito obrigado a todos pela participação. Qual é o nome da vencedora, Vi? Fabiana Barros, ela já está aí. Fabiana Barros, a gente vai entrar em contato com você, você vai receber o livro na sua casa, tá bom? E na quarta-feira, às 9h30, a gente vai estar aqui com o pastor Joselito e vai ser maravilhoso. Gente, beijo no coração de todos, muito obrigado pela maciça participação. Isso é uma coisa importante, a gente não fez a live no YouTube e a gente fez só aqui, mas essa live vai para o YouTube. Então, fulano perdeu, não viu? Daqui a pouco, acabar aqui, a gente vai subir ela para o YouTube e vai ficar lá para quem quiser ver. Tá bom, pessoal? Mas vai ficar aqui também 24 horas. Então, um grande beijo no coração de todos vocês. Lembra que a Semana da Bíblia está rolando, então se você ainda não se inscreveu, dá tempo. O link está na bio do nosso Instagram. E sejam abençoados no nome de Jesus Cristo. Beijo, tchau, tchau.